Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elisa de Carvalho, mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Mas eu sempre falo direcionado a partir do que eu conheço da turma, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí, qualquer coisa a gente pode sanar em um próximo vídeo, tá bom? Então, esse vídeo é voltado para os alunos do 9º ano, estamos no PET 2, semana 1. Nós vamos fazer a correção dos exercícios dessa semana e também vamos ver alguns temas que são importantes e que precisamos saber para compreender o conteúdo de reações químicas que está sendo abordado nas aulas e no PET, tá bom? Então eu trago para nós os conteúdos que deveriam estar antes, né? Como eu já disse, se você não viu os vídeos do PET 1, corre lá e veja antes de você ver esse, porque e também lá há conteúdos importantes para você entender esta aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, o tema de agora que eu vou abordar é o átomo de distribuição eletrônica que a gente já viu na última aula, tá bom? E aí vamos fazer mais algumas distribuições. Aqui está o quadrinho para você relembrar, né? Lembrando que a camada K cabe em 2 elétrons, a L cabe 8, a M 18, a N 32. Aí depois vamos caindo de novo, ó, 32 na 8, na O, a P 18 e 8 na Q. Então, fica 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. KL, MNO, P, Q. Beleza? Beleza. E lembrando que isso aqui já está aqui mostrado como exemplo para vocês entenderem essa ideia da pirâmide. Mas esse conteúdo aqui, né, que os subníveis, você vai ver no primeiro ano, professor de Química vai amassar esse barco com vocês lá. Se vocês entenderem isso aqui, fica mais fácil vocês entenderem esse aqui. Beleza? Vamos lá? Então, as regras de distribuição dos elétrons que nós vamos seguir. Essas aqui são para nós que utilizamos apenas camadas. Quem utiliza subnível é outra regra. E fica mais fácil até. Mas como é matéria de lá, vamos ver o básico que a gente vai conseguir entender o de lá depois, tá? Então, primeiro nós preenchemos a camada K na ordem, né? Da K até a Q. E aí vem a regra 2, que a gente só parte para a próxima camada depois de ter preenchido a anterior por inteiro. Lembrando que há uma exceção para essa, que a penúltima pode não estar completa. Por quê? Porque a última camada deve ter, no máximo, 8 elétrons. Então, se for dar mais que 8, a gente pula para a próxima e deixa o máximo que tiver ali, né? Dentro daqueles limites anteriores ali. Lembrando que a camada K, mesmo sendo a última, cabe apenas 2 elétrons. E a última camada do átomo se chama camada de valência. Ela vai ser importante para nós, para os próximos conteúdos, tá bom? Grava isso. E aí trouxe aqui de novo a nossa amiga tabela periódica, com a qual nós tanto vamos trabalhar. Peço que você baixe uma aí no seu celular, no seu computador, deixe ela aí guardadinha, porque ela vai ser importante. Ou então tira o print aí, ó. Tira o print que você já vai ter uma, tá bom? Mas tem que tirar agora, porque nós vamos fazer agora, marcar nela aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica de novo, né? Continuando a última aula, né? Nós vamos exercitar mais um pouco. Do neônio, com 10, né? O número atômico de 10, que tem 10 elétrons também, o símbolo Ne. O alumínio, o símbolo Al, 13, o número atômico. O cloro, símbolo Cl, 17, número atômico. Cálcio, 20, número atômico, símbolo Ca. O selênio, 34, número atômico, e esse é o símbolo. E o cobre, Cu, 29. Não é Cu, tá, gente? É Cu. O cobre com 29. Então, vamos lá. Distribuição eletrônica. O Z com 10. Né? No neônio. Vamos lá. Se tem 10 prótons, tem 10 elétrons. Então, vamos lá. Iniciando pela camada K. Regra 1. Lembrando que elas cabem esses números aí, ó. Se coloquei K com 2, restaram quantos para a próxima? 8 elétrons. Né? Tinha 10 menos 2, sobraram 8. Se eu completei a K, eu vou para a L.
a L cabe 8 e tem 8 para poder encaixar. Então, portanto, nós vamos deixá-los aí. E vamos para a regra 3. A última camada pode ter no máximo 8 elétrons. Contemplou a terceira regra? Contemplou, professor. Então, a distribuição do neônio ficou K com 2 e L com 8. Não, professor, que sem graça, rápido? Ah, graças a Deus, nem podia ser pior. Mas aí, vamos gravar isso aqui que é importante. Ó. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o grupo do neônio aí, ó, que é esse povo que tem a última camada com o máximo de elétrons, tá? E aí tem o desenho do átomo do neônio. E esse aqui ficou legal, que é, né, aquela ideia que eu tinha falado lá do subnível, ele está destacado aqui, ó. Né, o azulzinho é o S e o verdinho é o P. Mas vamos lá, depois você vê isso no primeiro ano. Deixa o professor amassar esse barro lá com vocês, que é fácil também, mas ele explica lá. E aí vamos para a distribuição do alumínio. O alumínio, o Z é 13. Se são 13 prótons, 13 elétrons. Vamos para a regra 1. Iniciamos com a camada K. Os números por cada camada. Se a K tem 2, restaram 11 elétrons. Se temos 11 elétrons, vamos para a camada L. Na L cabe 8. Restaram quantos? 3 elétrons. Ô, gente, quando eu fiz a outra vez isso aqui, eu errei, ó. Eu peguei o 11 e tirei de 10, tinha sobrado um elétron só. Tem que ficar atento, é 13. Então, já tinha tirado 2, não tem que tirar 2 de novo, né? Tem que tirar só 8. 11 menos 8, 3. Então, completamos a L, vamos para a M. A M cabe 18, né? Suporta até 18, mas são 3, cabem aí. Vamos para a regra 3, a última camada pode ter no máximo 8 elétrons. Atendeu a regra 3? Atendeu, professor. 3 é menor que 8, então na distribuição do alumínio ficou K com 2, L com 8 e M com 3. Está aí o desenho. Viu aí o átomo? Fácil, né? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então vamos para a próxima? Vamos. O cloro. Distribuição eletrônica dele, hein? Z com 17. Se tem 17 prótons, 17 elétrons. Professor, você vai repetir isso toda hora? Vou, para você lembrar, você gravar essa ideia. Que o Z é o número de prótons e o mesmo número de prótons que o átomo tem, ele vai ter de elétrons, sendo eletricamente neutro. Mas como a gente faz a distribuição, é eletricamente neutro, tá? Iniciamos pela camada K. Vamos lá, K coube 2, que cabem 2, né? Restaram 15. Dos 15 eu vou colocar para L, 8, né? Restaram 7. Do 7 cabe na camada M, que suporta até 18. E na regra 3, que é no máximo 8 elétrons, então nós vamos pegar o 7 e colocar na camada M. Então nós deixamos todos aí. Então a distribuição ficou assim, ó. O cloro, né? Distribuição do cloro, do Cl. K com 2, L com 8 e M com 7. Então tá aí o átomo do cloro. Beleza? Com 7 elétrons na última camada. E tal qual a última camada quase completa, né? Pensou nisso? Isso também é importante para o próximo conteúdo que nós vamos ver, tá bom? O cálcio, o Z dele é 20, só tá aumentando, hein? Iniciamos pela camada K. Aí tem a distribuição, colocamos 2 na K, sobraram 18. Se eu pego 18, vou para L. Ela cabe 8. Sobraram 10. Se eu tenho 10, eu vou para M. A M caberia os 10, mas tem a regra 3, que pode colocar no máximo 8 elétrons. Então, nós vamos colocar os 8 aí e vamos para a última desse elemento, né, que é a N com 2. Professor, por que você colocou 8? Porque lembra que a ideia de completar, lembra? Ó, é 2, 8, 18. Lembra disso? Então, a gente coloca o máximo perto de 10 que enche, né? Era 8. Isso aqui, a explicação lá está nos orbitais, mas a gente usa essa regra aí, já dá para se virar facinho. E o N com 2. Beleza? Beleza. E aí entra outra coisa importante lá, ó. A camada quase vazia. O cálcio é um metal.
o cloro que nós falamos anteriormente, ele é um ametal. Nós vamos ver que isso interfere muito nas características deles. Tá aí o átomo do cálcio, bonitinho desenhadinho aí, tá bom? Com 2 elétrons na última camada. Vamos lá para o selênio. O selênio tem 34, está só aumentando, professor. Sim, tem até 100 e pouco. Nós pegamos os maiorzinhos, mas sem ser tão grande, né? Camada K com 2, sobraram 32. A camada L cabe 8. Nós temos ao todo 10, sobraram 24. E lá ia eu de novo fazer a conta do 32 ali, ó. Ia panguar, né? Mas é do 34. Deu 10, sobraram 24. Vamos para M. A M cabe 18. Sobraram 6 elétrons. Vai contando aí. Se sobraram 6 elétrons, completamos a L. Vamos para a M. A M cabe 18. Coloquei 6. A regra 3 diz que tem que ter no máximo 8 elétrons. Então, está completo. Então, a distribuição de selênio é K com 2, L com 8 e M com 6. Olha lá, ele tem 6 elétrons. Então, ele é um ametal. Você vai entender daqui a pouquinho a ideia. Tá? Tá aí o átomo do selênio. Tá? Bem maior, né? Olha o raio atômico dele, né? Tá ficando grande. Porque tem mais elétrons, o núcleo maior. Por quê? Porque tem mais prótons. E aí vai crescendo, né? Vamos lá. O cobre, por sua vez, Cu, tem 29, número atômico, 29 elétrons. Então, vamos para o K com 2, sobraram 27. Completei o K, fui para a L. A L cabe 8, restaram 19. A M cabe 18. Está acompanhando o raciocínio? Ainda estamos na regra 2. Restou 1 elétron, né? O qual irá para a camada N. E aí a gente lê a regra 3. A última camada pode ter no máximo 8 elétrons. Atendeu? Atendeu. Então, fechou. A distribuição do cobre, ó, eu errei aqui, ó, coloquei K. Esquece isso aqui, ó, do cobre, do Cu. O K era potássio, que a gente fez na outra aula. O Cu, a gente tem K com 2, L com 8, M com 18 e N com 1. Tá bom? Esse que é o chamado errar no resultado, né? Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. E aí tá a distribuição eletrônica do átomo do cobre. Tá bom? Bonitinho aí com 1 elétron na última camada, ó. 2, 8, 18 e 1. Beleza? Beleza, professor. Então vamos lá. Outro tema que nós vamos falar sobre a classificação periódica, completando também da última aula, que a gente já falava como que funcionava a classificação, e hoje eu vou falar sobre esses grupos aqui, ó. Você viu que ela está colorida em azulzinho, em amarelo, em verde, e o hidrogênio sempre está em cor diferente. E lembrando que aqui, onde está marcou essa outra linha aqui, a distribuição não é linear, né? Ela vai fazendo a escadinha bonitinha aqui, tá bom? Onde temos o grupo do hidrogênio, que ele é sozinho, mas ele se comporta como um ametal, muitas vezes, tá? Os metais em azul, o ametal em amarelo aqui, e aqui o verdinho, os gases nobres. Toda tabela periódica é colorida da mesma forma? Não! Mas geralmente segue-se um padrão, que é esse aqui. Mas você pode encontrar diferente, tá? Então grava as posições, né? Grava que a escadinha aqui, ó, na beiradinha aqui, vai fazendo a escadinha e a última coluna. Pronto, é fácil você gravar. Então, vamos falar primeiro dos verdinhos ali, ó, os gases nobres. Lembra que eu falei que o neônio tem 8 elétrons na última camada? Então, eles possuem sua camada de valência. Lembra disso? A última camada se chama camada de valência completa. O hélio tem 2 elétrons na camada K. Não é? Lembra que a camada K só cabe 2. E os demais têm 8.
em suas últimas camadas. Por isso, eles são considerados elementos que possuem átomos estáveis. Como assim estáveis? Eles são nobres, eles não se misturam, eles não se unem a outros elementos. Eles não fazem ligação química, eles vivem isolados, eles são sozinhos, mas são felizes desse jeito, porque a gente vai ver que todos aqueles que buscam estar junto com alguém deseja ter isso aqui que eles têm, ó, a última camada completa. Tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Todo átomo deseja e sonha ter a última camada completa. Aí ele vai fazer as suas ligações para alcançar isto. Vamos ver daqui a pouquinho como que isso está. Então, eles são estáveis. Eles têm a tendência a não se ligar a nenhum outro elemento. Já falei. E eles tendem a ser gasosos na temperatura ambiente. Não é à toa que eles são chamados de gases nobres. E a maioria deles são utilizados em produtos químicos, industriais, né? Onde precisa utilizar um gás que não reaja com aquilo que está lá dentro. Por exemplo, a lâmpada incandescente, que é essa lâmpada que a gente usa, aquela que tem um fiozinho, né? Que a gente chama de incandescente, ela é cheia de argônio, para que o argônio não reaja com aquele fio de carbono que está lá. Porque se colocar oxigênio, vai reagir, vai oxidar e vai virar outra coisa. E aí não vai acender a lâmpada. Entendeu a ideia? É assim que funciona. Né? A lâmpada, nós temos a lâmpada de neônio, nós temos a lâmpada de xenônio, né? Xeon, neon. A gente já ouviu essas palavras, né? O gás hélio, que coloca no balão, porque ele é pouco denso. Aquele que faz mudar a voz, né? Que o pessoal gosta muito de colocar o balão na boca. Não deve fazer isso, tá? Principalmente porque geralmente aquilo não é puro, muitas vezes, aquele gás. Costuma ter outras coisas que podem ser tóxicas. Além do mais, deixa o neguinho tontinho, tontinho. Fica tonto, tá bom? Porque falta oxigênio. Beleza? Vamos lá. O outro grupo, que era o azulzinho lá, que era o cálcio, o alumínio, o ferro, o cobre, o ouro, prata, são os metais. Eles possuem 4 elétrons ou menos em sua camada de valência. A maioria, tá? Existem algumas pouquíssimas exceções, que aí geralmente também vão ser os radioativos, tá? Mas aí não vamos entrar e a maioria é artificial, né? Então nós não vamos estender muito nisso, não, tá bom? Mas a maioria tem 4 elétrons ou menos. Viu 4 elétrons ou menos? É metal. Aí, nas ligações, eles têm a tendência a perder os elétrons na última camada. Assim sendo, tendem a ficar eletricamente positivos. Como assim, professor? Pai, o elétron não é carga negativa? Ele não perdeu uma carga negativa? Então ele fica positivo. Porque pensa aqui comigo, ó, se ele tem um mais e um menos, e ele perdeu esse menos, ele vai ficar como? Mais. Deu para entender? Beleza. Então tendem a ser sólidos na temperatura ambiente. Existem algumas poucas exceções de metais que são líquidos, como por exemplo o mercúrio é um que é líquido, né? O mercúrio que coloca dentro do termômetro é um metal que é líquido na temperatura ambiente, mas eles tendem a ser sólidos, né? E geralmente eles são duros, né? Aí possuem o brilho metálico, é outra característica do metal. O metal tem um brilho, né? Coisa que os ametais não têm. Mesmo quando brilha um ametal, ele não é um brilho metálico, é diferente. Por exemplo, o brilho do vidro é diferente do brilho do metal, não é? O brilho do diamante é diferente do brilho do metal, porque o diamante e o vidro não são feitos de metais, né? São feitos de ametais, mas eles têm esse brilho. Mas não é igual
o brilho do metal. Tá bom? Vamos lá? Ametais são aqueles que possuem 4 elétrons ou mais em sua última camada, né? Na sua camada de valência. A maioria, né? Também porque a maioria, porque tudo muda o tempo todo, mas a gente grava isso aí, tá legal. Nas ligações, eles têm a tendência de compartilhar os elétrons, eles são mais sociáveis, né? Eles compartilham, olha que coisa chique. Ou então eles ganham, aí às vezes eles compartilham, né? Eles já são um pouco mais apegados. Os metais, eles não são apegados, eles liberam um elétron facilmente. Se o ametal ganha elétron, lembra disso? Ó, mais, e aí tem um menos. Aí ele ganhou outro menos. Ele ficou com 2 menos. 2 menos e 1 mais, o resultado ficou menos, ficou negativo. Então, assim, ele tende a ficar eletricamente negativo, já que ele ganha a carga negativa. Beleza, beleza. Não possui o brilho metálico. Só. Fácil. E aí vamos para o hidrogênio. Ele possui um elétron, o qual está na camada K, a qual é a camada de valência. Nas ligações, ele tem a tendência de compartilhar os elétrons. Ele, igual eu falei, ele atua bem parecido com os ametais, tá bom? E ele tende a ser gasoso na temperatura ambiente. Alguns ametais também. O cloro, por exemplo, na temperatura ambiente é gasoso. O oxigênio também, o nitrogênio também, mas nem todos, tá bom? Outro tema para a gente corrigir o exercício agora é o exercício do PET. Vamos para a correção. Professor, está longo, mas vamos com paciência. Dada a seguinte equação química, lá a setinha está bem estranha, ela está assim, ó, para baixo. A gente não usa seta desse jeito, não. A gente usa seta reta mesmo, tá bom? Aqui está o carbono sólido, né, e o oxigênio. Essa aqui não é exatamente uma equação equilibrada, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, responda. Letra A. Qual ou quais são os reagentes? Vamos colocar o reagente de vermelho? É o que está antes da setinha. Né? O professor falou muito claramente. O reagente sempre vai estar antes da seta. Mesmo que eu coloque a seta ao contrário, então o que vai estar do lado que sai a seta é o reagente. E os produtos em azul é o que está depois. Beleza? Fácil, né? Fácil. Aí você escreve aí quais são os reagentes. CO2. Quais são os produtos? CO2. No caso é um produto só, né? Se você quiser circular, pode circular. Coloca a legenda aí no caderno e vão ser felizes. Vamos lá? Número 2. Admitindo-se que reações químicas são fenômenos em que a matéria, reagente, se converte em novas substâncias, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso e corrige os itens julgados como falsos. Letra A. A liberação de energia, a liberação de gases, a mudança de cor e a formação de precipitado são indícios de ocorrência de reação química. Verdadeiro ou falso? Verdade, tio. Então tá bom. Letra B. A ferrugem é resultado de uma reação química que ocorre rapidamente entre o ferro e o gás carbônico. Tá certo? Falso. Por causa disso aqui. É com oxigênio, tá bom? A gente já viu isso. A gente falou disso na última aula. No último vídeo. O processo no qual a planta clorofilada produz alimentos a partir do gás carbônico e água na presença da luz solar é uma reação química. Certinho, verdade. E a letra D, a dissolução do açúcar em água é uma reação química. Falso. Falso. Tanto que se você deixar a água secar, o açúcar fica lá. É um processo físico. Tranquilo? Gente, não preocupa com se às vezes está um pouco barulhento, né? É home office. Home office, né? A gente tem que conviver com os barulhos da casa também. Toca interfone, cachorro late, vizinho conversa, o pessoal da casa mesmo conversa. Então, paciência, vamos lá. 3.
Uma demonstração utilizada em feiras de ciência é feita mergulhando-se um fio limpo de cobre metálico. Cobre de fazer fio de eletricidade, tá bom? Dobrando no formato de um pinheiro. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho, nós vamos ter um vídeo aí daqui a pouquinho, mas ele é feito assim, né, no formato de um pinheiro, enroladinho assim, ó. E aí coloca numa solução incolor, né, dentro de um potinho com parecendo uma água, né, uma solução incolor disso aqui, ó, que é nitrato de prata. Esse 3 aqui eu esqueci de formatar ele e colocar ele embaixo, mas ele tem que ser pequenininho aqui, subscrito, mas tá bom. Após algum tempo, observa-se a deposição de agulhas esbranquiçadas. Começa a formar agulhas, você vai ver daqui a pouquinho, sobre o fio de cobre, formando um belo conjunto semelhante a uma árvore de Natal. Simultaneamente, observa-se que a solução, inicialmente incolor, adquire coloração azulada. Então, a coloração da solução muda. Gente, mudar de cor, colocar aqui suco não é reação química não, tá? Tá só diluindo um corante. O corante que entrou lá já é da mesma cor. Quando fala mudar de cor, você misturou um laranja com o azul e forma um vermelho, por exemplo, tá? Não é formar o verde também, porque o amarelo com azul seria verde do mesmo jeito, mas não é soma de cores, mas é mudança mesmo de cor. Quais são as evidências de que ocorreu uma reação química no sistema? Então, quais são as evidências? O que a gente pode colocar? A formação de precipitado, as agulhas, né? A mudança de cor na solução também, tá bom? Então, eu fico por aqui, não desliga, tem um vídeo aí do experimento do cobre, da oxidação do cobre com o nitrato de prata, tá bom? Fique com o vídeo, até a vista, nós nos falamos pelo WhatsApp, qualquer coisa. Até lá e com Deus.